Esse é o Big Shot Pod. Olá e bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Big Shot Pod, seu podcast semanal sobre a NBA. Nesse primeiro episódio a gente vai falar sobre o que já aconteceu na liga até agora, nesse primeiro quarto de temporada aí. O que a gente tá achando dos nossos times do coração. Eu, pessoalmente, não sei nada de basquete, tô aqui pra aprender com vocês. Nossas previsões pro playoffs, pro futuro, o que vai acontecer. Juntos comigo nesse podcast temos Guilherme Pinheiro. Pode seguir ele aí no @Gui_Pinheiro no Twitter. Vavo Mantovani, do canal Boom Shakalaka no YouTube. E @Vavo Fresno no Twitter. E eu, MM Isidoro. Só procurar MM Isidoro com Z no Twitter também. Então, bora lá? Olá, amigos da podosfera brasileira, bem-vindos ao nosso primeiro podcast aqui sobre NBA. Eu sou MM Isidoro e estou aqui com os meus colegas Guilherme Pinheiro. Olá. E Vavo Mantovani. Olá. E nesse podcast aqui o que a gente quer é discutir e falar sobre a grande liga de basquete norte-americana. Na verdade, eu não sei nada sobre ela, mas os dois meninos aqui do meu lado sabem bem. Só de chamar de liga de basquete norte-americana já dá pra ver que tu não é muito familiarizado, né, com a... Não. As regras do jogo você conhece? Cara, eu sei que tem uma bola que entra no cesto. Às vezes. Até porque chama basquetebol. É, mas que começou com pêssegos, não foi? Essa história eu sei. E uma cesta, né, um rapaz chamado James Naismith. Olha. No nosso querido país Estados Unidos, ele improvisou uma cesta de pêssegos pendurada, fez um... No início não tinha nenhum furo embaixo, né? Eles iam buscar a bola com uma escada dentro do cesto. Posteriormente, alguém teve a ideia de fazer um furo embaixo do cesto, e daí surgiu o dinamismo do jogo, né? Olha só, esse podcast já é cultura. Então vamos lá, vamos já começar essa temporada da NBA, já passou um quarto dela, e a gente quer saber, gente, vocês dois aí, Vavo, Gui, o que vocês estão achando dela até agora, hein? Antes de mais nada, deixa eu só me apresentar. Eu sou o Guilherme, eu sou torcedor do Lakers. Enfim, estou muito feliz com a aquisição de um certo camisa 23 nessa temporada. E se mantendo dentro da Conferência Oeste, um dos assuntos que eu acho que é bastante interessante é como está embolada e absolutamente imprevisível a Conferência Oeste, com alguns times esperados para irem para os playoffs, como o Rockets e o Jazz, fora dos playoffs no momento, com quarto de temporada, e outros como o Clippers e como o Grizzlies muito bem até agora, o Clippers inclusive liderando aí a Conferência Oeste no momento. Uma liderança que não quer dizer muito, né, porque tá tão embolado. Uma coisa que eu acho curioso é que, por exemplo, o Houston Rockets nesse exato momento, ele tá com 9 vitórias e 11 derrotas, o que é o suficiente para ser o 14º do Oeste, mais conhecido como o segundo pior do time, exceto o Phoenix Suns, que todo mundo já esperava que fosse ficar em último. O Utah Jazz, que o Rockets ficou em primeiro no ano passado, o Utah Jazz, que ficou em quarto no ano passado, está com 10 vitórias e 12 derrotas em 13º. Então, o cliente falou, 2 dos times que todo mundo imaginava que fossem estar brigando pelas cabeças, são 2 dos times mais mal colocados. E se a gente for pegar, para mostrar essa competitividade, se a gente pegar a divisão do Sudoeste, né, a Southwest, as colocações dos times estão praticamente o inverso do término da temporada passada. Porque o Rockets ficou em primeiro, ele tá em último. O Memphis ficou em último, ele tá em primeiro. O Dallas ficou em penúltimo, ele tá em segundo. Aí só muda ali o Pelicans e o San Antonio Spurs. E o Rockets, mesmo estando em último, ele nem tá tão longe assim do Grizzlies, apenas 3 jogos, né, 3 jogos atrás. Então eu acho que a divisão Southwest é talvez o maior exemplo desse equilíbrio que está o lado oeste da NBA. Nas outras conferências tem um desequilíbrio um pouco maior, porque numa tem o Warriors e o Phoenix Suns, que são os 2 opostos talvez da liga nesse momento, e a Northwest, que começa com o Denver e acaba com o Utah Jazz, também está um tanto equilibrada. Eu acho uma coisa bastante curiosa, e para você ver, dificilmente de uma temporada para outra você tem uma mudança muito grande nos times dos playoffs, até pela continuidade, etc e tal. Em alguns casos você tem um time como, por exemplo,
citando um time da Conferência Leste, o Cleveland, que perdeu o principal jogador, e é natural que esse time tenha uma queda vertiginosa, como teve esse ano, mas uma coisa que está bastante curiosa sobre a Conferência Oeste é que nesse momento, dos 8 times que foram para os playoffs no ano passado, apenas 3 estariam de novo nos playoffs esse ano, que seriam justamente o Golden State, o Oakland e o Portland. Os outros 5 times, o Clippers, o Denver, o Memphis, o Lakers e o Dallas, não foram para os playoffs e nesse momento estariam. Agora, uma coisa que é bastante prudente de ser ressaltada é que temos apenas 20 jogos, os especialistas falam que demora cerca de um quarto da temporada para os times se estabelecerem o que eles são de fato, né? Então o próprio Rockets, por exemplo, que começou muito mal, já vem melhor, perdeu alguns jogos recentemente, mas já vem melhor do que começou a temporada, né? Então agora que começam o que eles chamam dos dog days da temporada, quer dizer que é quando depois dos 20 jogos ainda você está naquela empolgação inicial e agora começa a se arrastar, ainda faltam 62, quer dizer, tem muito jogo pela frente, então é óbvio que a situação atual é uma surpresa, mas a gente sabe que tem tudo para se alterar. O próprio Golden State, que está em terceiro, mas a gente sabe dos problemas que teve recentemente, o Curry tá machucado, o Green também tá machucado, tá voltando agora, ou eles tiveram o problema do Green com o Durant, que de fato teve um impacto, porque eles perderam 4 jogos seguidos. Acho que eu vi uma estatística, fazia muito tempo que um time com os números do Warriors não perdia 4 jogos em sequência. O que foi essa treta aí que aconteceu, hein? Do Green, creio que tenha começado num lance no final de um jogo, onde eles são do mesmo time. Eles são do mesmo time, Draymond Green e o Kevin Durant. A bola era dos Warriors, eles pegaram um rebote defensivo e eles tinham última tentativa de ataque. Estava empatado. Estava empatado. Eles tinham vindo eles estavam perdendo de muitos pontos e chegaram até empatar e tinham a última chance em alguns segundos. Eles não pediram tempo e a bola que teoricamente deveria ser entregue na mão do Kevin Durant, que ou pelo menos era ali naquele momento o melhor jogador ofensivo do time, o Draymond Green não deu na mão dele, ele tentou ele mesmo fazer a cesta, sendo que ele é um jogador conhecido por ser um jogador muito mais defensivo do que ofensivo. Ele foi pro ataque conduzindo a bola e ele não conseguiu sequer arremessar. Bateram a bola na mão dele, a bola saiu quicando e acabou o tempo. E na sequência ali, muitas TVs mostraram as imagens dos dois discutindo no banco de reservas. Inclusive fizeram uma leitura labial do Kevin Durant, que ele teria dito algo do tipo, "That's why I'm out of here", tipo... E aí... Dizem que lá no vestiário o Draymond Green cobrou dele alguma oposição, porque ele tem a opção de sair dos Warriors ao final dessa temporada, pelo contrato dele. E o Draymond Green teria cobrado dele alguma posição, se ele continuaria no time ou não. Então teve essa treta. Já no jogo seguinte, o Draymond Green não jogou porque ele foi suspenso pelos próprios Warriors. Pelo time, não pela liga. Pelo time. O time suspendeu ele por uma partida. Depois ele chegou a voltar a jogar, mas logo em seguida já se machucou. Exato. O Stephen Curry, que é o outro jogador principal do time, ele não tá jogando já faz um tempinho. Então, atualmente, os Warriors estão sendo carregados pelo Kevin Durant e pelo Klay Thompson, que esses são as 4 grandes estrelas do time que estão aptas para jogar, porque tem uma quinta estrela, que é o DeMarcus Cousins, que sequer tá jogando nessa temporada. Ele veio machucado da temporada passada, uma lesão no tendão de Aquiles, que para um jogador de basquete é basicamente a pior lesão. E aí ele só deve voltar na previsão mais otimista no final de janeiro. E o Rockets era o time que veio nos últimos anos ganhando tudo, né? No ano passado... Warriors, desculpa. O Rockets, no ano passado, ele teve campanha melhor que a do Golden State Warriors. Eles montaram um time com as intenções de derrotar os Warriors, contratando jogadores, vamos dizer assim... cirúrgicos assim para cada posição, para montar um time capaz de derrotar os Warriors. Eles conseguiram ficar em primeiro com a melhor campanha, chegaram até as finais da Conferência Oeste, Rockets e Warriors, e perderam no jogo 7. Muito porque um dos jogadores contratados, que é o Chris Paul, que é junto com o James Harden, são os 2 melhores, ele se machucou no final do jogo 5, não jogou nem o 6 nem o 7, e foram as 2 vitórias do Warriors. O time parecia que iria chegar nessas condições esse ano, perderam alguns jogadores, o Trevor Ariza, o Mbah a Moute, mas contrataram os outros, que era o Carmelo Anthony, o James Ennis, que era pra suprir, mas no início não deu muito certo, perderam muito e depois começaram a ganhar, mas aí o Chris Paul já se machucou de novo, então o time perdeu as últimas 4 partidas, eles estão aqui no 14º lugar, que não é uma situação tão horrorosa assim, porque eles não estão tão atrás. Eles estão, por exemplo, só com uma vitória atrás do 8º colocado, então não é uma situação tão horrível assim, mas perto do que se esperava do time, eles estão numa fase meio obscura. E é isso que é importante falar da Conferência Oeste. O Houston, que é o penúltimo nesse momento, tá uma vitória
com uma vitória a menos, tudo bem que tem mais derrotas, mas enfim, tá uma vitória a menos do que o time que está em oitavo nos playoffs. Ainda tá muito embolado. Então, se a gente fizer essa gravação semana que vem, possivelmente a gente vai ter 3 novos times dentro dos playoffs e 3 fora, porque realmente está muito... você tem um time, por exemplo, como o Nuggets, que começou super bem, e aí depois teve uma queda grande, chegou a estar um jogo acima de 50% de aproveitamento, e agora já teve uma nova arrancada, e já está em segundo de novo. O Clippers, que perdeu o trio, que foi o trio que realmente carregou o time nos últimos anos, que é o Blake Griffin, que foi trocado para Detroit, o DeAndre Jordan, que é o pivô agora, que está no Dallas, e o Chris Paul, que está no Rockets. E aí todo mundo achava que o time ia ter algumas temporadas aí de reconstrução, e o time está em primeiro, jogando um basquete sem estrelas, Tobias Harris jogando muito bem, e está em primeiro no momento, quer dizer... Ainda tem muita água para rolar, mas tem algumas surpresas que realmente ninguém esperava no começo da temporada. Eu acho muito difícil os Clippers conseguirem manter essa posição. Se eles conseguirem mando de quadra nos playoffs, já vai ser a maior vitória da história da franquia, perto do que se esperava deles. Ano passado eles ficaram por muito pouco fora dos playoffs. Vamos combinar que a maior vitória dos Clippers não precisa fazer muita coisa. Não precisa de muito esforço. Como funciona? Deve ter sido da época de Buffalo Braves ainda. De você ter um mando de campo, você falou, de quadra. Os primeiros 4 colocados de cada conferência, eles têm um mando de quadra. O primeiro enfrenta o oitavo, o segundo o sétimo, o terceiro o sexto, o quarto o quinto. Do primeiro até o quarto, eles jogam um 7º jogo em casa. Os jogos são distribuídos. Tu joga os primeiros 2 em casa, depois 2 fora, aí 1. Tu começa e encerra em casa. Esse é o mando de quadra. Entendi. E aí, conforme os playoffs vão caminhando, o melhor classificado na temporada regular decide sempre em casa. Exatamente. E eu tenho outra dúvida, você falou dessa aí, vocês estavam falando dos times e tal, mas teve um time que vocês concordaram que ia ser ruim, que é o Phoenix Suns. Sim. Qual a diferença dele? Por que ele especificamente já saiu do começo da temporada ruim? Foi o time que teve uma das piores campanhas na temporada passada. Foi a primeira escolha no draft. Ele ficou, na loteria do draft, ele tiveram a primeira escolha, escolheram um jogador que é o DeAndre Ayton, que é um jogador muito bom vindo da Arizona? Eu sou péssimo em faculdade. Eu sou péssimo em universidades. Arizona State. E ele é um jogador, um pivô, muitos pontos, muitos rebotes, mas ninguém esperava que eles fossem crescer muito, que é o que está acontecendo. O time é muito escorado nas costas do Devin Booker, que é um jogador, que é um shooting guard, né? Um armador que vem carregando o time nas costas, muitos arremessos pro jogo, 30 arremessos pro jogo, um jogador que chegou a fazer 70 pontos no jogo 2 temporadas atrás, e era de se esperar que o Phoenix Suns ficasse nas últimas colocações, e é o que tá acontecendo. A galera do Phoenix, eu tenho um amigo muito grande que torce pro Phoenix Suns, chamado Lucas. Arizona, o DeAndre Ayton. Eu lembrei que era do mesmo estado que ele ficou. Os caras não tem nem expectativa a curto prazo. A ideia é tentar montar um time a longo prazo. O que eles foram meio na contramão foi pegar um jogador tipo o Trevor Ariza do Rockets, que é um jogador que já tem mais de 10 anos de carreira na NBA, pagando um salário altíssimo, sendo que talvez a ideia dele fosse ser um mentor para esses jogadores novos, tipo o Josh Jackson, o TJ Warren e outros jogadores novos aí do time. Mas era de se esperar que eles ficassem em último no Oeste, e é o que tá acontecendo. Isso é uma coisa que até acho que é importante a gente passar, porque a gente fala um pouco de como se constrói um elenco vencedor na NBA hoje em dia, né? Você tem pouquíssimas estrelas, você tem muitos jogadores bons, acho que a Liga nunca esteve com tanto talento como tem hoje, mas estrelas mesmo, que são aqueles jogadores que são capazes de conduzir os times até as finais, você não tem muitas. E com um time como o Warriors, que tem 4, uma quinta possível chegando aí no final de janeiro, começo de fevereiro, os times eles tentam se estruturar de uma maneira que você monta um núcleo jovem, quer dizer, você monta um núcleo jovem que pode ser tanto para esse núcleo crescer junto, que foi o que o Warriors fez, na verdade, montando com o Draymond, com o Curry, com o Klay Thompson, depois trouxe o Durant e agora trouxe o Cousins. E aí, quando você tem um núcleo jovem, você tem algumas opções, que é ou você trazer um free agent bom, como o Lakers fez agora com o LeBron James, quer dizer, ele tinha um núcleo jovem, a gente pode discutir a qualidade do núcleo jovem do Lakers, mas montou um núcleo interessante, o LeBron James topou vir, e aí possivelmente o ano que vem o plano do Lakers é ter um outro, e aí, ou você pode pegar esse núcleo jovem e aí trocar por outras peças mais consolidadas e tal. O que o Phoenix está tentando fazer é mais ou menos isso, você já tem um cara
que é um bom scorer, que é o Devin Booker, que é um shooting guard. E aí trouxe o DeAndre Ayton, tem mais algumas outras... eles tinham alguns outros picks que acabaram não rendendo tanto, o Bender e o Marcus Chris Marcus foi envolvido Chris. na troca com... Exatamente. Eles tiveram mais o de Anthony Melton, que foi uma excelente escolha deles, que caiu para eles no segundo round, que era um cara que tava ranqueado nos sites especializados em draft para estar no primeiro round, acabou caindo. Então, assim, eles estão tentando fazer isso na esperança de, eventualmente, ou você conseguir trazer um free agent que realmente coloque o time para cima, ou você trocar essas peças e adquirir jogadores mais veteranos que possam levar seu time de volta aos playoffs, né? De fato, o contrato do Ariza, ele não é tão justificável. Na verdade, a única justificativa que eu acho é que o Ariza é um cara que tem muito mercado e eles trouxeram o Ariza pensando em trocar o Ariza eu acredito, né? No deadline.